Fala galera, tudo beleza? Estamos aí em 2022, primeiro vídeo do ano, e queria desejar a todos vocês aí um ano de muitas conquistas e muitas realizações. E hoje nesse vídeo nós vamos tratar do assunto muito legal e muito importante: qual terreno a gente pode escolher para construir a minha casa? Se você tem interesse e curiosidade sobre esse assunto, se ligue no vídeo depois da vinheta. Então, nesse vídeo nós vamos abordar 5 assuntos que eu considero os mais importantes para a escolha de um terreno. E são essas dicas que eu passo para os meus clientes quando a gente faz aí uma reunião para delinear um projeto de uma casa. O primeiro fator é o tamanho do terreno. A gente deve saber se esse tamanho do terreno, essas dimensões, atende ao projeto da sua futura casa. Uma das medidas mais importantes do terreno é a testada, ou seja, quanto o nosso terreno mede de frente. Normalmente, os códigos de obras municipais, ou seja, as legislações aí da sua cidade que balizam as obras, elas normalmente discretizam aí terrenos de no mínimo de 10 a 12 metros, é a medida mínima da frente do terreno. E essa medida de testada, ela é muito importante porque normalmente é ela que dará as concepções iniciais do seu projeto e ela influencia diretamente na fachada da sua casa. Então aqui nós já temos uma informação muito importante. Se nós pegarmos os lotes tradicionais aí de hoje em dia, de 12 metros de frente, se nós construirmos uma casa de 100 metros quadrados, que é uma casa usual e que tem saído bastante em virtude dos financiamentos, dificilmente a gente consegue viabilizar uma garagem ao lado da casa, porque a frente do terreno ela é muito pequena comparado com o tamanho ou a proporção da casa. Então, se nós queremos fazer uma casa grande com garagem ao lado, por exemplo, nós temos que saber que um terreno deve ser maior que 12 metros. Mas isso não implica, a gente consegue construir projetos bem legais com 12 metros de frente ao nosso terreno. A gente consegue, por exemplo, viabilizar uma garagem à frente da casa, a gente consegue viabilizar uma garagem aos fundos da nossa casa com um futuro quiosque. Então isso varia bastante, mas aí já fica uma informação bem legal para vocês analisarem. A frente do terreno influencia muito na nossa planta concepção da nossa casa. Outro ponto muito importante na escolha da dimensão do nosso terreno, muitos clientes vêm aqui e falam comigo que viram uma planta pronta na internet com 100 metros quadrados, com um terreno de 12 metros de frente. O problema que nós temos que cuidar é que normalmente essas plantas prontas, o pessoal passa só as medidas internas dos espaços com a somatória total. Mas para a gente dimensionar uma casa, a gente deve pegar o perímetro, a dimensão externa da nossa casa, para a gente fazer esse dimensionamento. E isso varia muito, dá muita diferença o perímetro externo e só as somas internas. Então tome muito cuidado. O ideal, pessoal, é que a gente não venha muito focado assim, e fale com o seu arquiteto, o seu engenheiro, eu quero uma planta assim. É bom a gente pegar e dar mais alternativas para o nosso profissional poder trabalhar na planta, a gente poder fazer um projeto legal para o seu terreno, para as suas necessidades. E eu gostaria de passar assim uma informação que eu particularmente tenho muitos problemas quando o cliente vem com essa ideia fixada de planta, a gente não consegue fazer um trabalho legal, desenvolver um projeto legal. Porque uma coisa é a planta na internet que foi achada, que era a concepção para aquele terreno. E talvez a sua realidade, o seu terreno é uma coisa e as suas necessidades são até diferentes do que essa planta que você olhou na internet. Por isso, é muito bom você dar essa oportunidade, ou digamos assim, deixar esse profissional, o arquiteto, o engenheiro, trabalhar na sua planta, porque com certeza ele fez várias plantas aí e pode te passar um feeling, um feedback melhor que uma planta pronta na internet. O segundo fator que deve ser levado em consideração é se esse terreno é bem localizado e se ele fica em um bairro seguro. E também se esse terreno fica próximo das suas tarefas do dia a dia. Uma informação que eu falo bastante para os meus clientes e é bem óbvia e bem legal é que nós devemos sempre escolher então um terreno, um local bem localizado e um bairro seguro. Isso é o princípio básico. A gente pegar em um terreno talvez próximos de escola, se você vai querer ter um filho, próximos de hospitais, próximos a banco. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração na escolha do terreno. O segundo, que é eu dou uma dica para vocês, isso não pode ser um fator determinante. Não escolha um terreno porque fica próximo do seu trabalho. Isso pode ser um diferencial, mas não determinante, porque talvez seu local de trabalho vai ser temporário. Talvez daqui a 5 anos você não esteja mais nessa empresa, mas esteja próxima só da empresa. E o terreno não seja um terreno tão legal assim. Então, pessoal, escolha um terreno legal, bem localizado e seguro. Como diferencial, sim, pode ser um local próximo ao seu trabalho. O terceiro fator é a qualidade do solo. E o que seria essa qualidade do solo? Bem, aqui entra o profissional, seja o arquiteto, o engenheiro,
para te instruir nessa escolha do seu terreno. A qualidade do solo, o que eu quero dizer, é a resistência que tem o nosso solo. E a resistência é que vai determinar a fundação da nossa casa. E uma boa parcela do investimento da nossa casa, da nossa construção, é a fundação. Eu sempre digo para os meus clientes que todos os terrenos permitem construção. Porém, varia muito quanto você está disposto a investir nesse terreno para viabilizar essa construção. Nessa questão de qualidade do solo, um dos primeiros fatores aí que se enquadram nessa questão é áreas alagadiças. Evite sempre, então, pegar áreas alagadiças, porque a gente tem que fazer um investimento muito alto para erguer a nossa edificação e quando der alguma enchente não pegar e levar a nossa casa ou entrar água para dentro. Esse é um fator bem importante. O segundo, que eu sempre digo para os meus clientes, é evitar áreas aterradas. Áreas que têm muito entulho, que foram largados entulhos de tijolos, resto de materiais, porque para nós fazermos uma concepção legal de fundação nessas regiões aí com entulhos, com aterros, a gente tem que investir muito em fundações profundas. E fundações profundas em casas usuais aí, pessoal, térreas, 2 pisos, é investimento muito alto. Obviamente que prédios, casas mais altas, aí 3, 4 pisos, a gente tem que adotar fundações aí profundas. Mas então esse é um detalhe aí bem minucioso que a gente deve levar em consideração na compra do nosso terreno. Mas isso não é empecilho. Voltamos para o detalhe no início que eu falei, depende de quanto você está disposto a investir nesse terreno. Quando vê esse terreno é um terreno muito potencial, bem localizado, mas está aterrado. Isso não pode ser um determinante, pois esse terreno é um terreno potencial. Então, cada caso é um caso e você deve fazer esta análise com o seu profissional que você está contratando. O quarto fator é a declividade do nosso terreno. Se ele é um terreno plano ou é um terreno em declive. Normalmente, terrenos planos são mais caros que terrenos em declive, porque um terreno plano exige menor investimento inicial, seja com fundação, estrutura ou nivelamento do solo. Mas nós devemos colocar outro fator na balança. Um terreno em declive, por ele ser mais barato, a gente investe um pouco mais na estrutura, mas dependendo do caso, eles se equiparam ao valor final. Qual a vantagem de um terreno em declive? Bem, a gente vai ganhar praticamente 2 pisos. A gente vai ter um subsolo e um nível térreo. No subsolo a gente pode viabilizar uma garagem, viabilizar um quiosque para você. Porém, qual seria a desvantagem? Talvez ele fique um pouco mais oneroso e você vai ter uma escadaria na sua casa. E isso é vantajoso? Quem pode responder isso é você. Você deve fazer uma análise com o seu profissional, engenheiro ou arquiteto, e ver as vantagens e desvantagens de uma concepção como nesse caso. Por exemplo, uma escadaria. Talvez na sua maioridade, essa escadaria vai pesar nessa sua escolha. Então são vários fatores que a gente deve levar em consideração. Porém, todo terreno tem potencial e a gente tem que tentar extrair o maior potencial desse terreno para a concepção da sua casa. Uma consideração em terreno sob declive, eu estava comentando de fazer uma casa sobre pilotis, que é aquela casa que fica em cima de pilares e a gente deixa a casa no nível da rua. Porém, se você for construir uma casa, um terreno em declive, construir lá embaixo a casa, eu particularmente como profissional não gosto de indicar para o cliente, porque você vai ter muito problema com água, vai chover e provavelmente poderá entrar dentro da sua casa. Tu terá muito problema de insolação, talvez um vizinho seu construa uma casa, vai ter muito problema de sombra. Então tem que fazer muitas considerações e muitas análises para a compra desse terreno em declive. Ele é muito bom? Sim, é muito bom. Depende da concepção que você fizer para a sua casa. Você tem que levar ainda outro fator bem importante nessas situações. Se você vai fazer alguma ampliação na sua casa, o que você tem de pretensão futura nesse terreno? Então todo esse escopo e esse apanhado você deve levar em consideração. O quinto fator a ser levado em consideração é a consulta na prefeitura do zoneamento do seu terreno. O ideal é que você contrate um profissional para fazer uma consulta na prefeitura da sua cidade e ver o que pode ser construído nesse seu terreno. O zoneamento que irá te dizer isso, se é um terreno comercial, se é um terreno residencial. E outro fator bem importante, se esse terreno não tem uma APP, não tem uma vertente, que talvez inviabilize alguma construção. Então, esses são fatores muito importantes para que você não compre gato por lebre. Todas essas dicas que eu passei aqui, eu passo no dia a dia para os meus clientes. Espero que eu possa ter auxiliado um pouco você na escolha do seu terreno. E se você ficou com alguma dúvida ou tem algum outro ponto importante que você levou em consideração na compra do seu terreno, deixe seu comentário aqui embaixo. É muito bom a gente interagir e trocar essas informações para o nosso crescimento. Até a próxima!